Não há dúvida de que os problemas psicológicos e emocionais, mesmo a angústia mental severa, podem afetar quase todas as pessoas. Mas será que isso significa que somos todos insanos? O que é que causa a angústia psicológica? Os primeiros psiquiatras pensaram que era um desequilíbrio de humores, que só podia ser curado sangrando os pacientes com cortes ou sanguessugas. Outros psiquiatras acreditaram que os problemas mentais vinham de órgãos como as amígdalas, o estômago e o baço e removiam-nos. Mais tarde houve tentativas de alterar a função do cérebro, mas estes esforços também falharam. Hoje, os psiquiatras dizem-nos que a maneira de corrigir o comportamento indesejado é equilibrando a química do cérebro com um comprimido. Será que desta vez eles acertaram? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. Apesar desta falta de provas, os psiquiatras dir-lhe-ão que os psicotrópicos são exatamente iguais aos medicamentos da medicina convencional. Será que isto é verdade? A resposta é que, ao contrário de uma droga como a insulina, que corrige um desequilíbrio mensurável e comprovado no corpo, as medicações psicotrópicas não têm nenhuma anormalidade física visível ou mensurável para corrigir. Aqui está a evidência de uma infecção bacterial. Aqui está o distúrbio psiquiátrico de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui está um braço partido. Aqui está uma perturbação depressiva major. Aqui está um tumor cerebral. E isto é um distúrbio bipolar. Isto levanta a questão: como é que se pode medicar algo que não está fisicamente presente? A resposta é que não se pode. E mais, como os psicotrópicos são especificamente criados para passar através das defesas naturais do corpo e entrar no cérebro, estes podem perturbar o equilíbrio muito delicado dos processos químicos de que o cérebro precisa para funcionar naturalmente. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. É isto que cria efeitos secundários que às vezes são sérios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. Apesar dos efeitos prejudiciais das suas drogas, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas usaram-nas para criar um mercado enorme e lucrativo que vale milhares de milhões. Eles fizeram isso designando cada vez mais problemas da vida como perturbações médicas que requerem tratamento psiquiátrico. Por exemplo, a timidez torna-se perturbação de ansiedade social. A perda de um ente querido, perturbação depressiva major. Saudades de casa. A ansiedade de separação. Desconfiança. Perturbação de personalidade paranoide. Ter altos e baixos. Distúrbio bipolar. Ser distraído. DDAH. É por essa razão que é quase impossível que alguém vá a um psiquiatra hoje em dia e não seja diagnosticado com uma doença mental. E um diagnóstico de doença mental significa drogas psicotrópicas. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. E estima-se que estas medicações causam mais de 700 mil reações adversas graves por ano e 42 mil mortes. Entretanto, a indústria psiquiátrica arrecada $1/3 de $1 bilhão por ano. A questão não é se os problemas emocionais das pessoas são reais ou não. Eles são. O que realmente devemos perguntar é: como é que os psiquiatras convenceram as pessoas de que estes problemas eram sinais de doença mental?
Como é que eles usaram estas doenças para gerar uma procura de psicotrópicos da parte dos médicos e do público? E como é que estas drogas, sem poderes curativos conhecidos e com uma longa lista de efeitos secundários, se tornaram o tratamento padrão para todos os problemas da vida? Os psiquiatras afirmam que fizeram muitos progressos no campo da saúde mental durante o último século e meio. Para provar isto, eles afirmam ter uma história de grandes avanços na área de drogas psicotrópicas. Mas será que este desfile de substâncias químicas cerebrais é os avanços científicos que eles nos querem fazer acreditar? A psiquiatria institucional moderna tem dependido das drogas psicotrópicas desde os seus primórdios nos manicômios do século XIX. Durante esse período, os psiquiatras funcionaram quase exclusivamente como serventes que prometiam curar os doentes mentais graves. Mas como não conseguiam, eles não eram vistos pela medicina geral como médicos reais. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar as explosões comportamentais entre os pacientes, os psiquiatras usaram drogas psicotrópicas como a morfina e o ópio. Mas ao contrário das suas afirmações, estas drogas não curavam nada e provaram ser altamente viciantes. Isto criou uma nova geração de toxicodependentes, uma solução muito pior do que o problema original. Mas as tentativas de controlar o comportamento repreensível continuaram e no final do século XX, curas falsas para doenças mentais, tais como a heroína, poderiam ser encontradas a ser vendidas na Europa e nos Estados Unidos. Mesmo o psicólogo Sigmund Freud teve um papel importante na criação da indústria de cocaína no mundo ocidental, escrevendo muitos artigos a promover o seu uso para a angústia espiritual e dificuldades comportamentais. Freud, as a psychoanalyst, he, for a while, was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud mais tarde escreveu: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. O que Freud não revelou foi um conflito de interesses significativo que envolvia duas farmacêuticas rivais, Merck e Park Davis, que lhe pagavam para apoiar os seus respectivos extratos de cocaína. A primeira campanha de marketing de drogas psicotrópicas de Sigmund Freud ajudou a criar uma grande epidemia de cocaína em toda a Europa no final do século. Obviamente, outra pílula de felicidade teria de ser encontrada. Não levaria muito tempo. Os psiquiatras, na primeira metade do século XX, viraram-se para as anfetaminas. Como antes, a propaganda decaiu perante a prova inevitável de que as drogas não só eram ineficazes, mas altamente tóxicas e viciantes. Cada moda seguiu o mesmo padrão. Primeiro, a droga seria aclamada como um avanço médico para problemas mentais. Depois começariam a aparecer cada vez mais notícias sobre os efeitos secundários graves das drogas. Finalmente, após anos de negação, quando os psiquiatras e as empresas farmacêuticas já não podiam negar mais os perigos da droga, eles abandonavam-na em favor da sua próxima droga milagrosa. Embora nenhuma das suas terapias de drogas provassem curar alguma coisa, os psiquiatras continuaram sua busca de uma bala mágica que, supunham eles, curaria tudo. E em 1954, o seu sonho, pensaram eles, foi realizado com a introdução da primeira droga milagrosa da psiquiatria, clorpromazina, mais conhecida como Thorazine. Originalmente concebida e testada como um corante sintético, depois como um antiparasita para porcos, descobriu-se acidentalmente que a Thorazine bloqueia os controles motores humanos. Um dos primeiros artigos a promover o seu uso psiquiátrico declarava: a meta é produzir um estado de retardamento motor, indiferença emocional e sonolência. Thorazine was considered the chemical lobotomy instead of
cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. A Thorazine tornou-se tão lucrativa na imobilização de pacientes que exibiam um comportamento indesejável que o seu fabricante SmithKline French organizou uma grande campanha promocional em torno da droga, incluindo pagar a psiquiatras influentes como oradores, organizar campanhas nos meios de comunicação e até produzir programas na televisão nacional, um prelúdio ao marketing de drogas em massa que vemos à nossa volta hoje em dia. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it, it emptied all of the psychiatric housing units. A campanha foi um grande êxito. Os rendimentos da SmithKline French aumentaram 500% nas 2 décadas seguintes, com Thorazine a proporcionar mais de 1/3 dos rendimentos da empresa farmacêutica em 1970. Por fim, cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo tinham tomado Thorazine e drogas da sua classe, 23% mais do que toda a população dos Estados Unidos. As portas foram abertas. A SKF e os psiquiatras a seu soldo provaram que através do marketing podia-se fazer muito dinheiro com as drogas psiquiátricas. Mas em breve revelou-se que a Thorazine tinha os seus problemas. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, the muscle jerking, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Como a Thorazine travava o funcionamento mental, o seu uso teve de ser limitado em instituições. Mas com muito dinheiro em jogo, começou uma corrida para descobrir uma nova droga psiquiátrica que poderia ser tirada das instituições e levada para um mercado muito mais vasto e lucrativo. O público em geral. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. Em 1955, essa droga foi aprovada. O seu nome era Miltown, o primeiro dos chamados tranquilizantes menores. Mas para vender a sua nova classe de drogas psiquiátricas ao público, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas primeiro tiveram de as reposicionar como trabalhando num processo de doença, em vez de como meros agentes sedativos ou restritivos de comportamentos humanos indesejáveis, como era a Thorazine. Para fazer isto, eles iniciaram marketing intensivo junto dos seus colegas, colocando anúncios em publicações profissionais como o American Journal of Psychiatry. Psiquiatras proeminentes foram então contratados para espalhar a palavra ao resto do campo da medicina. Poucos sabiam que Nathan Kline, um dos mais influentes psiquiatras do seu tempo, era pago pela indústria farmacêutica, quando ele proclamou que tranquilizantes como o Miltown eram tão importantes como a introdução da energia atómica, se não mais. Amostras gratuitas eram enviadas a psiquiatras e médicos para levarem os pacientes a tomar a droga. Um ano mais tarde, o marketing chegou ao público. E Miltown, em breve, se tornou a primeira droga psiquiátrica a ser uma campeã de vendas, não só para pessoas encarceradas em manicômios, mas também para o público em geral. Miltown foi promovido a mulheres grávidas, mães que ficavam em casa e empregados de escritório que o chamaram do Excedrin executivo. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrists could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry, and they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor, and soon, it became a fashion to take some of these medications.
Na década de 1960, foram passadas 36 milhões de receitas de Miltown só nos Estados Unidos, representando 200 milhões de dólares em vendas, uma quantia inaudita nessa época para qualquer droga psiquiátrica. O sucesso de Miltown levou à introdução de muitas mais drogas psiquiátricas que visavam o público em geral durante a década de 1950 e 60. Uma dessas drogas foi o Valium. Lançado entre os aplausos dos psiquiatras e da imprensa, o Valium era tão amplamente receitado a donas de casa exaustas que até adquiriu uma alcunha, o pequeno ajudante da mãe. Perdidas no meio desta publicidade sensacional, havia provas fortes e bem documentadas de que os tranquilizantes também tinham efeitos secundários graves que afetavam a vida. Miltown, por exemplo, foi rotulado em 1962 pela Comissão de Aconselhamento do Presidente sobre o Abuso de Narcóticos e Drogas como muito mais perigoso e viciante que a cocaína ou a metanfetamina, e caiu rapidamente em desuso. Mas a comunidade psiquiátrica ignorou estes avisos. A caixa de Pandora tinha sido aberta com as suas novas pílulas. Eles já não eram cuidadores das pessoas insanas, eles eram médicos reais, administrando drogas aos pacientes. E a sua lógica retrógrada era: se as drogas bloqueavam de facto os sintomas mentais, não estariam elas a tratar alguma doença física no cérebro? Ao fim de poucos anos, esta razão permitiu que a psiquiatria sofresse uma mudança profunda. Os psiquiatras já não eram cuidadores, eles eram médicos. As queixas mentais já não eram fisiológicas, elas eram sintomas de doença. E para tratá-las, os psiquiatras passavam receitas. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. O negócio estava a ir tão bem que um grupo de psiquiatras proeminentes encontrou-se em Porto Rico em 1967 para planear a expansão do uso de drogas psicotrópicas até o ano 2000. De acordo com o psiquiatra organizador Dr. Wayne O. Evans, psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. No início da década de 1980, o Valium tornou-se a droga mais receitada no mundo ocidental. Só em 1978 foram vendidas quase 2,3 mil milhões de pastilhas, o suficiente para medicar metade da população da Terra. O negócio das drogas psicotrópicas ficou tão fora de controlo que em 1979, numa audiência sobre o uso e abuso de benzodiazepinas, um senador dos Estados Unidos comentou que the whole pitch appears to be to sell, market, sell and market. Mas ainda estavam para vir maiores coisas. The next drug that became a rage was Prozac. And of course Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiply. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Prozac foi lançado com grande fanfarra, com histórias de recuperações milagrosas, mentes doentes que se curaram e vidas arruinadas que foram restauradas. E tudo sem nenhum efeitos secundários ou dependência, ou assim afirmava o seu fabricante. Muitos antidepressivos novos depressa se seguiram, também a promover um alívio psicológico instantâneo com poucos efeitos negativos, e com isto a psiquiatria mudou definitivamente da psicoterapia para a farmacologia. Num golpe audaz e eficaz de marketing, eles disseram ao mundo que estas novas drogas antidepressivas não eram só para os deprimidos, mas sim drogas de estilo de vida, para uma sociedade de escolha o seu humor. Mas quase de imediato surgiram provas de que estas afirmações de segurança e eficácia universais estavam muito longe da verdade. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. Ao fim de 10 anos, os detalhes chocantes de efeitos secundários como a violência e o suicídio não podiam continuar a ser ignorados, com uma estimativa de cerca de 3,9 milhões de eventos adversos só no Prozac. Foram emitidos avisos de rótulos negros
alertando o público para os riscos significativos de violência e suicídio, uma vez mais sob grandes protestos de empresas farmacêuticas e da psiquiatria organizada. Mas quando as patentes de antidepressivos expiraram, previsivelmente, os psiquiatras e fabricantes de drogas admitiram a verdade. Mas agora eles afirmam que aqui está um novo avanço científico que irá mudar tudo. Uma nova classe de drogas chamadas o antipsicótico atípico, recentemente aprovada para tratar tanto a esquizofrenia como uma desordem mental obscura chamada desordem bipolar. De repente, o diagnóstico de desordem bipolar tornou-se a moda, com taxas de diagnóstico a aumentar milhares de pontos percentuais numa questão de anos. What is clear is that the patents run out, and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs, and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. No entanto, pouco depois os antipsicóticos atípicos, como todos os seus predecessores, revelaram ter efeitos secundários nefastos e até mesmo fatais, como a obesidade, diabetes e problemas cardíacos, com uma eficácia questionável e uma dependência quase certa. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. Hoje, o mesmo ciclo continua, com coberturas mediáticas de novos tratamentos químicos promovidos como avanços. Mesmo alucinogénios como o LSD e ecstasy estão agora a ser testados para futura prescrição psiquiátrica. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Século e meio depois, duas perguntas permanecem. Onde está a ciência que apoia a psiquiatria? E durante quanto mais tempo é que o público continuará a ser enganado com esperanças falsas, propaganda e mentiras flagrantes? Há muito que os psiquiatras desejavam ser vistos em pé de igualdade com os profissionais da medicina. Mas enquanto os médicos convencionais têm testes diagnósticos para provar ou refutar doenças, os psiquiatras não têm. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. You can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Assim, a questão será: sem ter quaisquer testes laboratoriais científicos que mostrem a presença ou ausência de problemas mentais, como é que o sistema diagnóstico da psiquiatria funciona e como se tornou tão prevalecente? A busca da psiquiatria por bases científicas tem decorrido durante mais de um século. No final do século XIX, o psiquiatra alemão Emil Kraepelin foi o primeiro a tentar classificar problemas mentais como estados de doença médica. Embora tenha devotado a sua vida a tentar provar que estes problemas vinham exclusivamente de fontes biológicas e hereditárias, ele nunca o conseguiu, acabando por concluir que era quase impossível distinguir cientificamente o normal do insano.
Apesar das conclusões de Kraepelin, os psiquiatras persistiram com muitos esforços de classificação ao longo dos anos, resultando na primeira edição do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana em 1952. O DSM-1, um manual pequeno de 130 páginas, descrevia 112 perturbações mentais que não estavam baseadas num procedimento científico, mas em contribuições de cupons enviados a 10% dos psiquiatras membros da APA. Com o lançamento da segunda edição em 1968, o DSM cresceu para 145 perturbações. Ainda não se baseava em qualquer ciência, embora estivesse cheio de teorias sobre as origens das suas doenças. Mas com o aumento súbito da popularidade de drogas psiquiátricas, como Miltown e Valium entre o público geral, a comunidade psiquiátrica compreendeu que tinha de ser encontrada uma explicação biológica para justificar a sua prescrição. E eles encontraram isso num artigo escrito pelo psiquiatra Dr. Joseph Schildkraut. Embora ele não tivesse meios de descobrir em que consistia a química normal do cérebro, Schildkraut teorizou que os problemas mentais poderiam ser causados por um desequilíbrio bioquímico de neurotransmissores no cérebro. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but whereas, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Embora Schildkraut nunca fosse capaz de provar a sua teoria de desequilíbrio químico, já era demasiado tarde. A comunidade psiquiátrica já tinha adotado a teoria como uma explicação médica plausível para as perturbações mentais listadas no DSM. Mas sem um teste que confirmasse um desequilíbrio químico, os psiquiatras ainda eram atormentados por uma inconsistência severa de diagnóstico. Além disso, os psiquiatras eram muitas vezes incapazes de distinguir o são do insano. Este ponto tornou-se claro em 1972, na famosa experiência da Rosenham, em que um total de 8 voluntários perfeitamente saudáveis apresentou-se numa instituição mental, afirmando ouvir vozes nas suas cabeças que apenas diziam as palavras vazio, oco ou tum. Nenhum dos outros sintomas psiquiátricos foram declarados. O resultado, cada um dos voluntários, incluindo o Dr. David Rosenhan, foi imediatamente internado na instituição. The moment we were admitted to the hospital, we abandoned our symptom, and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. Todos, exceto um, foram diagnosticados como esquizofrénicos. Eles só receberam alta depois de admitirem que eram de facto mentalmente doentes e em remissão. Depois de tomar conhecimento da experiência, a comunidade psiquiátrica ficou furiosa. Um hospital desafiou Rosenhan a enviar-lhe mais voluntários, prometendo apanhar cada um dos pacientes falsos. 3 meses mais tarde, eles anunciaram orgulhosamente que de 193 pacientes que se apresentaram, eles tinham recusado mais de 41 que fingiam uma doença mental e considerado outros 42 suspeitos. O problema era que o Dr. Rosenhan não lhes tinha enviado uma única pessoa. 70 anos mais tarde, a conclusão de Emil Kraepelin de que a psiquiatria não conseguia distinguir a sanidade da insanidade tinha-se mais uma vez provado correta. No seu estudo, Rosenhan concluiu: qualquer processo diagnóstico que tenda demasiado facilmente para tantos erros deste tipo não pode ser muito fiável. Não foi apenas o embaraço da experiência de Rosenhan que levou a liderança da psiquiatria a tomar uma nova abordagem ao diagnóstico. Com a rápida expansão do negócio das drogas psicotrópicas, a psiquiatria sofreu uma mudança radical na maneira como promovia a doença mental. A terceira edição do DSM, dirigida pelo psiquiatra Dr. Robert Spitzer, tomou uma abordagem decididamente biológica baseada no cérebro. Ao contrário dos seus predecessores, o DSM-3, proposto,
assumiu que os problemas mentais derivavam de anormalidades físicas do cérebro. E em vez de descrever possíveis causas psicológicas para perturbação mental, o DSM-3 iria simplesmente oferecer aos clínicos listas de sintomas. Contudo, estas descrições eram suficientemente gerais para se aplicarem a qualquer pessoa em qualquer altura da vida. Sem qualquer ciência para as apoiar, estas novas perturbações propostas e as suas listas de verificação foram sujeitas a negociação intensa, compromissos, alterações e debates acesos. O psiquiatra David Schaffer, que participou na conferência do DSM-3, observou: People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression is, coming straight from England, was it was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical. Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel of psychiatrists look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They set 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it. Bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Psicólogo disse que durante as discussões dos critérios propostos para a personalidade masoquista, a esposa de Spitzer protestou sobre um sintoma da perturbação, a que Spitzer respondeu: está bem, tirou. Científica ou não, assim que uma perturbação é votada para ser incluída no DSM, é muito difícil de tirar. No entanto, em ocasiões raras, isto também já ocorreu. Homossexualidade, uma doença mental segundo o DSM-1 e 2. Depois de ativistas homossexuais se manifestarem na sua convenção de 1973, a Associação Psiquiátrica Americana cedeu à pressão política e decidiu, por envio de cupão aos seus membros psiquiatras, removê-la da edição seguinte do DSM. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine as a problem. That's not medicine. That's something else. E os psiquiatras que escreveram o DSM-3 sabiam. Como Robert Spitzer iria admitir à BBC muitos anos mais tarde, what happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem. Mas em vez de aprender com os seus erros, a Associação Psiquiátrica Americana publicou o DSM-4 em 1994. Este era ainda maior, com 374 diagnósticos diferentes. Entre as suas 886 páginas, a nova edição triplicou o número de doenças mentais listadas no DSM-1. Esta rápida expansão no número de diagnósticos psiquiátricos poderá não ajudar o paciente, mas beneficia muitos outros. Assim que um diagnóstico seja criado, este entra no currículo profissional, surgem especialistas para o tratar, são organizadas conferências sobre este, surgem pesquisas e publicações que o abordam, os psiquiatras formulam os sintomas dos seus pacientes para corresponderem a este e são-lhes receitadas drogas. Em resumo, o DSM já não era um manual, mas uma grande indústria. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. O perigo de todas estas doenças psiquiátricas é que qualquer pessoa na Terra hoje em dia pode ser rotulada como tendo uma doença mental. Usando o DSM, os psiquiatras na Universidade de Harvard
declararam que metade de todas as pessoas na Terra será mentalmente doente na sua vida. Um psiquiatra proeminente de Harvard, o Dr. John Ratey, vai um passo mais longe argumentando que ninguém é realmente normal. Embora a Associação Psiquiátrica Americana tenha reconhecido discretamente a falta de provas para a teoria do desequilíbrio químico de Joseph Schildkraut, esta ainda é promovida nos meios de comunicação e passada aos pacientes todos os dias. E embora seja muito improvável que o ouça nos meios de comunicação, os psiquiatras admitem que as perturbações listadas no DSM não têm nenhuma patologia provada e, portanto, não podem ser chamadas doenças médicas. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. Não obstante, a próxima edição, o DSM-5, está nos estágios de planificação e deverá ser publicado em 2012. E desta vez, a negociação para as próximas doenças psiquiátricas está a ser realizada em segredo. Mas nós sabemos de algumas novas perturbações sob consideração. Uma é a perturbação de dependência da internet, originalmente apresentada como uma piada no artigo do New Yorker em 1997. Não obstante, é agora afirmado que 25 milhões de pessoas poderão qualificar-se como surfistas compulsivos. Outras perturbações contempladas para o DSM-5 incluem a perturbação de compras compulsivas, ataques de empanturrar-se, perturbação de apatia, síndrome de alienação parental, perturbação relacional, perturbação explosiva intermitente, ira do condutor. São todas categorias de doenças potenciais com drogas psicotrópicas que aguardam ser atribuídas a estas. De acordo com a APA, 19 dos 27 psiquiatras no painel, que decide quais as doenças a incluir na próxima edição do DSM, têm laços financeiros com empresas farmacêuticas. A situação tornou-se tão má que o arquiteto do DSM-3, Robert Spitzer, e o editor do DSM-4, Alan Francis, tornaram isto público avisando: a APA poderá ser acusada de um conflito de interesses ao modelar o DSM-5 para criar novos pacientes para psiquiatras e novos clientes para empresas farmacêuticas. Mas a comunidade psiquiátrica decidiu não comentar esta questão, e por uma boa razão. Hoje, as drogas psiquiátricas trazem mais de 80 mil milhões de dólares por ano às empresas farmacêuticas. E com cada nova edição do DSM, os diagnósticos não só se expandiram em número, mas lançaram uma rede maior para abranger segmentos populacionais como os idosos, os militares, mulheres grávidas e até mesmo as crianças. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Hoje, quase 1 milhão de crianças foi diagnosticado como bipolar, tornando essa perturbação mais comum do que o autismo e a diabetes combinados. Em 2000, o autismo e a diabetes combinados. Em 2007, 500 mil crianças e adolescentes tomaram pelo menos uma receita de antipsicóticos, incluindo 20 mil com menos de 6 anos. As drogas antipsicóticas, químicos poderosos concebidos originalmente só para casos mais sérios de perturbação mental, são agora uma indústria de 22,8 mil milhões de dólares. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw.
And with the diagnosis comes a treatment. DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. E a pessoa comum ignora completamente que os diagnósticos psiquiátricos não são médicos, mas apenas comportamentos votados. O que nos leva a outra questão. Como é que os psiquiatras tomam estas perturbações inventadas e levam as pessoas a acreditar que as têm? De acordo com os psiquiatras na Organização Mundial de Saúde, 450 milhões de pessoas têm uma perturbação mental. Mais de 3 vezes as populações combinadas de Tóquio, Nova Iorque, Los Angeles, Londres, Paris, Cidade do México, Bombaim, Milão, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapura, Roma e Berlim. Haverá realmente tantas pessoas mentalmente doentes? Ou será que isto é apenas um caso de bom marketing? No princípio de 1999, os Estados Unidos foram confrontados com notícias de uma nova epidemia assustadora. Você cora, sua, treme, até tem dificuldade em respirar, diziam os cartazes, com um slogan: imagine ser alérgico a pessoas. A doença era perturbação de ansiedade social e afirmou-se que afeta 13,3% da população. E para mais informação, os leitores eram instruídos a contactar um grupo chamado a Coligação para a Perturbação de Ansiedade Social. Aquilo que nunca foi dito ao público é que tanto a coligação como a campanha foram criadas por uma agência de relações públicas e financiadas por uma empresa farmacêutica. Mais tarde, nesse mesmo ano, enquanto a campanha levava milhões de pessoas a tomar consciência desta doença previamente desconhecida, o antidepressivo Paxil tornou-se a primeira droga aprovada pela FDA para tratamento da perturbação de ansiedade social. Psiquiatras como Jack Gorman, da Universidade de Colômbia, e Murray Stein, da Universidade da Califórnia em San Diego, foram contratados como testas de ferro psiquiátricos para a campanha do Paxil. E no espaço de 3 anos, o Paxil passou do 3º para o 1º lugar na sua classe de drogas. O diretor de produto do Paxil, mais tarde, gabar-se-ia: o sonho de todos os comerciantes é descobrir um mercado não identificado ou desconhecido e desenvolvê-lo. Foi isso que fomos capazes de fazer com a perturbação da ansiedade social. A concorrência ao Paxil reparou nisso. Nesse mesmo ano, a Pfizer obteve uma aprovação da FDA para vender o seu antidepressivo Zoloft para o tratamento da perturbação de stress pós-traumático. Eles também contrataram uma empresa de relações públicas para criar o seu próprio grupo psiquiátrico de testas de ferro para passar a palavra sobre a perturbação. Esta campanha afirmaria que uma pessoa em 13 desenvolveria esta perturbação no decurso de uma vida, e isto incluía qualquer pessoa que testemunhasse um ato violento, desastre natural ou evento angustiante. E tal como aconteceu com o Paxil, as vendas de Zoloft subiram em flecha. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. Esta prática de vender doenças é conhecida como tráfico de doenças, uma expressão definida pela jornalista Lynn Payer como tentar convencer pessoas saudáveis de que elas estão doentes ou pessoas ligeiramente doentes de que elas estão muito doentes. Em Madison Avenue, o tráfico de doenças é feito através de uma estratégia conhecida como condição de marca, na qual as doenças mentais são vendidas como se fossem carros, cerveja ou detergente para a roupa. E de acordo com o principal guru de marcas em Nova York, Vince Parry, nenhuma categoria terapêutica aceita melhor a condição de marca do que o campo da ansiedade e depressão, onde a doença raramente é baseada em sintomas físicos mensuráveis e, por conseguinte, está aberta à definição conceptual.
Perry depois sugere aos executivos 3 estratégias principais para o que ele chama fomentar a criação de doenças psiquiátricas. A primeira é elevar a importância de uma condição ou levar o público a acreditar que um problema mental menor ou temporário é muito pior do que é e está muito mais generalizado do que realmente está. Antes da introdução de antidepressivos SSRI, era considerado mesmo por psiquiatras que a depressão afetava apenas 100 pessoas em cada milhão. Desde então, as estimativas subiram até 100 mil casos por milhão, um aumento de 1000 vezes. O resultado é cerca de 10% dos americanos, uns 27 milhões de pessoas, atualmente a tomar antidepressivos, 2 vezes mais do que há 9 anos. Very good marketing that all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be, are now classified as, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Outra doença psiquiátrica, o distúrbio bipolar, também foi considerada rara, afetando apenas 1/10 de 1%, quando foi inicialmente introduzida no DSM-3. Hoje existem afirmações de que tanto como 10% da população, 100 vezes o número original, tem a condição. O distúrbio bipolar pediátrico nem sequer estava listado na DSM quando o psiquiatra de Harvard, Dr. Joseph Biederman, começou a publicar estudos afirmando que as mudanças bruscas de humor nas crianças não eram comportamentos normais, mas na realidade doenças mentais. A campanha de vender doenças feita por Biederman funcionou. Só na última década, a taxa de crianças rotuladas como bipolar aumentou 4.000%. Mas aquilo que os pais não sabiam era que 25 empresas farmacêuticas tinham financiado o trabalho do Dr. Biederman. A extensão da sua influência não foi revelada até que, em 2008, uma investigação do Senado denunciou o Dr. Biederman por não declarar mais de 1,6 milhões de dólares em rendimentos farmacêuticos. Mas estas revelações não tiveram efeito na psiquiatria. A bipolar pediátrica continua a ser amplamente aceita na comunidade psiquiátrica. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. I'm sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. Estratégia de tráfico de doenças número 2. Redefinir uma condição existente. Esta tática pega num estado de espírito normal e reformula-o como uma doença psiquiátrica que agora deve ser tratada com drogas. Por exemplo, a depressão de inverno, uma doença comum relacionada com a falta de luz solar durante os meses de inverno, mas redefinida pelos psiquiatras como doença afetiva sazonal, uma doença psiquiátrica que requer tratamento psiquiátrico. Como outro exemplo, considera as emoções variáveis durante a menstruação de uma mulher, reformuladas pelos psiquiatras como a perturbação disfórica pré-menstrual, uma doença mental descoberta não num laboratório, mas num departamento de marketing do fabricante de drogas Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Estratégia de tráfico de doenças número 3. Criar uma nova condição para uma necessidade de mercado não preenchida. Por exemplo, a perturbação de compras compulsivas, divulgada pelo psiquiatra Dr. Jack Gorman. Gorman disse às suas audiências que um estudo recente provou que tanto como 20 milhões de americanos, 90% dos quais mulheres, poderão ter o problema. O que ele não revelou foi que o estudo foi financiado pelos laboratórios Forest, fabricante do antidepressivo Celexa, e que ele era um consultor pago por pelo menos 13 firmas farmacêuticas, incluindo a Forest. A maioria dos consumidores nunca ouviu falar do conceito do marketing de doenças para obter lucro, mas as pessoas que estão na
publicidade e nas indústrias farmacêuticas conhecem-no bem. Um relatório de 2005 da Reuters Business Insight, escrito para executivos de empresas farmacêuticas, nota que a capacidade de criar novos mercados de doenças está a trazer milhares de milhões de dólares incontáveis em vendas de drogas e que os anos vindouros irão testemunhar uma maior criação de doenças patrocinadas por empresas. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Poderemos então perguntar, estará alguém a questionar este aumento descontrolado de diagnósticos mentais extremamente questionáveis e não provados cientificamente? Em abril de 2006, o British Medical Journal descobriu isso inadvertidamente quando publicou um estudo revolucionário anunciando a recém-descoberta doença psiquiátrica perturbação de deficiência motivacional. Caracterizada por letargia e uma indisposição para trabalhar, dizia-se que esta perturbação afetava milhões de pessoas. Mas quando os média de todo o mundo transmitiram a notícia sem crítica, o jornal disse a verdade. O estudo fazia parte da sua edição para o Dia das Mentiras. Mas a piada mostrou que a venda de doenças funciona. Mesmo pessoas sem qualquer doença mental podem ser consideradas em risco e ser-lhes recomendado um tratamento de drogas. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association recomendou que todas as vítimas de trombose deviam tomar antidepressivos para impedir a depressão, quer estivessem deprimidas, quer não. Descobriu-se posteriormente que os seus autores tinham uma relação financeira não divulgada com o fabricante do antidepressivo Lexapro. Medicação preventiva é a onda do futuro. Como um perito notou, existe aparentemente uma quantidade ilimitada de dinheiro que pode ser feito com a comercialização de remédios farmacêuticos para doenças e ainda mais com remédios para reduzir os fatores de risco para a doença. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Com estas campanhas de vendas de doenças, 100 milhões de pessoas em todo o mundo estão atualmente a tomar psicotrópicos. E como resultado, a indústria de psicotrópicos está a arrecadar mais de 150 mil dólares em cada minuto. Um defensor do consumidor observou: é possível vender 100 milhões de dólares de uma droga, mesmo uma droga má, com a campanha de marketing certa. Com estas campanhas de vendas de doenças, 100 milhões de pessoas em todo o mundo estão atualmente a tomar psicotrópicos. E como resultado, a indústria de psicotrópicos está a arrecadar mais de 150 mil dólares em cada minuto. Um defensor do consumidor observou: é possível vender 100 milhões de dólares de uma droga, mesmo uma droga má, com a campanha de marketing certa. O que nos leva à próxima pergunta. Agora que as campanhas de vendas de doenças estão a criar a ilusão de doenças mentais generalizadas, quão seguras são as drogas que os psiquiatras estão a prescrever para as tratar? Na psiquiatria moderna, as drogas psicotrópicas tornaram-se as armas de eleição. Mas será que elas são tão seguras quanto fomos levados a crer? Corpos reguladores internacionais como a Food and Drug Administration nos Estados Unidos da América requerem que todas as drogas provem ser seguras e eficazes antes de poderem ser lançadas. Para conseguir isto, as empresas farmacêuticas têm de realizar ensaios clínicos completos e rigorosos que provem a segurança e eficácia das suas drogas antes da sua comercialização. Pelo menos é isso que devia acontecer. Só que, sob o verniz das relações públicas, as alegações dos psiquiatras e empresas farmacêuticas sobre a segurança das drogas psicotrópicas estão longe da verdade, e há muitas razões para isso. Para começar, os testes de segurança das drogas são feitos predominantemente por empresas farmacêuticas, não por órgãos governamentais ou laboratórios independentes, o que gera um conflito de interesses óbvio. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce.
O primeiro passo para apresentar um pedido de aprovação de uma droga psicotrópica é encontrar uma perturbação no Manual de Diagnóstico e Estatística da Psiquiatria e anexá-lo à droga. Depois começam os ensaios clínicos, primeiro em animais, depois em humanos. Se a droga chegar a ser testada em humanos, os ensaios clínicos depois têm 4 fases. Na fase 1, esta é testada no número muito pequeno de voluntários que são usualmente jovens saudáveis, para determinar se a droga não é demasiado tóxica e quais são os seus efeitos secundários. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. Na fase 2, os pesquisadores psiquiátricos determinam se a droga cria os efeitos desejados no corpo humano e quanto é que podem dar antes desta se tornar tóxica. Tal como na fase 1, os sujeitos são na maioria voluntários jovens e saudáveis. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? A fase 3 dos testes compara a droga psicotrópica com um placebo, um comprimido de açúcar. Apesar de a fase 3 dos testes ser maior e mais extensa do que as fases 1 ou 2, esta normalmente só envolve cerca de 1000 pacientes e dura somente 4 a 8 semanas, o que certamente não é o suficiente para determinar os efeitos secundários a longo prazo. Hoje em dia, a pesquisa clínica é uma indústria multinacional motivada pelo lucro, em que as empresas farmacêuticas e os investigadores psiquiátricos estão envolvidos em cada detalhe, desde o plano do estudo à análise de dados e a publicação do estudo. Mas ao fazer os seus testes, os psiquiatras enfrentam um problema que o resto do campo médico não enfrenta. É que eles não têm testes científicos para medir as melhorias objetivamente. On a clinical trial for, say, a drug for cancer or for high cholesterol, it's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. Esta falta de ciência permite que os investigadores de drogas psiquiátricas tenham muitas oportunidades de falsear os resultados dos testes de drogas a favor das empresas farmacêuticas. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. Well, we want to get those people out of the study. Outro segredo do ofício consiste em dar aos sujeitos as drogas de teste antes do teste e depois pô-los em abstinência. Então, depois de começar os testes, eles são postos de novo a tomar a droga do teste e saem da abstinência e têm resultados melhores. Ou, se estão a tomar um placebo, continuarão a sentir-se pior. O psiquiatra Richard Borison, por exemplo, retirou esquizofrénicos do Haldol para gerar psicose ativa, depois pô-los de novo a tomar Haldol durante o teste. Apesar disto, o seu estudo ainda é citado na literatura psiquiátrica. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have 3 studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000-person study showed that the drug was no benefit at all. But the 2 other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say 2 out of 3 studies showed greater benefit to the drug group. Talvez a maneira mais comum de influenciar o resultado do ensaio clínico seja simplesmente não contar os indivíduos que são excluídos do estudo devido aos efeitos secundários. De facto, nos ensaios clínicos para o antipsicótico Zyprexa, 2/3 dos 2.500 participantes tiveram tantos efeitos secundários que foram excluídos. Dos restantes 800, 22% tiveram reações adversas sérias à droga. E durante os ensaios para a aprovação do Prozac,
Dos 11.000 pacientes testados, apenas 286, menos de 3%, de facto completaram os curtos ensaios de 4 a 6 semanas. Noutra prática comum, os efeitos secundários adversos são ocultados por meio de dar drogas adicionais que não fazem parte do estudo. E sabe-se que alguns pesquisadores simplesmente falsificam os estudos. Um exemplo. O psiquiatra Farouk Abu Zahab, antigo presidente do Comitê de Ética da Sociedade Psiquiátrica do Minnesota, uma paciente que ele recrutou para um dos seus ensaios clínicos dizia ter graves pensamentos suicidas. No entanto, nos seus documentos de pesquisa, ele não anotou nenhum efeitos adversos. 2 dias depois, ela saltou de uma ponte em Minneapolis e morreu. Uma maneira final de falsear os dados do ensaio é escondendo as reações indesejadas por meio de usar termos menos assustadores. Este truque foi usado no notório estudo 329 do Paxil, em que efeitos secundários como eventos agressivos, pensamentos homicidas e atos homicidas foram categorizados sob a palavra hostilidade, enquanto os pensamentos e ações suicidas foram categorizados sob o termo nebuloso de risco emocional. Em muitos casos, os ensaios clínicos são preparados de modo a não procurar qualquer violência e suicídio. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. Conceber testes tendenciosos para evitar conclusões negativas, interpretar os dados brutos a favor da sua droga e influenciar todo o estudo para acentuar o positivo são apenas algumas das muitas maneiras de alterar um teste. Foi esta verdadeira tempestade de desonestidade intelectual que levou um perito em drogas a concluir que é possível provar que a maior parte das conclusões de pesquisa alegadas são falsas. Mas são as empresas farmacêuticas que possuem os estudos e quando elas pensam que compilaram provas suficientes para convencer os reguladores de que a sua droga é segura e eficaz, eles submetem os seus ensaios clínicos da fase 3 para aprovação. A FDA apenas exige que sejam submetidos 2 ensaios clínicos, assim as empresas farmacêuticas podem realizar tantos estudos quantos forem necessários para encontrar os 2 que têm mais probabilidade de obter a aprovação da FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Como diretor da FDA da Divisão de Produtos Neurofarmacológicos, o psiquiatra Paul Leber queixou-se. O patrocinador poderia fazer estudos até as galinhas terem dentes, até que 2 deles fossem estatisticamente significativos apenas por mero acaso, apresentá-los e dizer que tinha preenchido os critérios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este ponto foi inculcado em 2008 pelo psicólogo Irving Kirsch e os seus colegas, que obtiveram da Food and Drug Administration todos os ensaios clínicos submetidos, publicados e não publicados, de 4 antidepressivos de nova geração. Os resultados foram tanto alarmantes como esclarecedores. Nas palavras de Kirsch, as medicações antidepressivas apenas comunicaram benefícios modestos em relação ao tratamento com placebo, e quando os dados de ensaios inéditos são incluídos, os benefícios caem abaixo dos critérios aceitos como clinicamente significativos. Além disto, desde então foram descobertos volumes inteiros de efeitos associados a estes antidepressivos, incluindo homicídio, suicídio e assassínio em massa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet.
Mas os psiquiatras desprezaram o estudo de Gersh, porque as drogas psicotrópicas são um grande negócio e os ensaios clínicos são uma grande parte desse negócio. Vejam, por exemplo, Martin Keller, antigo presidente do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Brown, autor principal do chamado estudo Paxil 329. Este ensaio clínico, que testou o antidepressivo Paxil em centenas de crianças, mostrou que a droga foi geralmente bem tolerada e eficaz, o que em termos científicos é um grande elogio. E a lista de coautores do estudo, 22 dos mais proeminentes líderes de opinião-chave da psiquiatria. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Com a bênção da FDA, o Paxil tornou-se um grande êxito no mercado de crianças e adolescentes, com vendas de 55 milhões de dólares em 2002. Foi só quando o gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque moveu uma ação judicial em 2004 em que a verdade finalmente surgiu. Os dados brutos não só mostraram que o Paxil não era mais eficaz do que o placebo, mas também que os jovens pacientes que tomavam Paxil tinham 6 vezes mais propensão para pensamentos suicidas. Na verdade, estes dados também revelaram que 11 das 93 crianças do estudo desenvolveram efeitos secundários sérios e 7 delas tiveram de ser hospitalizadas. Mas, de acordo com o próprio administrador de Keller, muitas dessas crianças foram retiradas do estudo ou classificadas como não cumpridoras para evitar serem contadas. Sem admitir a culpa, a empresa farmacêutica chegou a um acordo fora do tribunal, pagando 2,5 milhões de dólares, menos dinheiro do que o Paxil estava a render em cada 7 horas. Seguiram-se centenas de ações judiciais civis, mas quando o Dr. Keller, como autor principal do estudo Paxil 329, foi chamado a depor, ele recusou-se a admitir muita coisa. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that, except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK. Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Como é que o Dr. Keller podia saber tão pouco sobre o estudo da droga de que ele foi o autor principal e que ele próprio usou para promover o Paxil para crianças em revistas médicas proeminentes e conferências? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Durante os últimos 2 anos do seu estudo do Paxil, Keller embolsou pessoalmente $1 milhão em dinheiro da empresa, algo que ele não revelou na sua pesquisa publicada. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, and they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true.
Com este nível de corrupção a impregnar os ensaios de drogas psicotrópicas, ficamos com a questão: onde estão aqueles a quem confiamos a nossa proteção? Os reguladores do governo devem velar pelo bem-estar do paciente. Então, por que é que há tantos psicotrópicos perigosos a serem permitidos no mercado? A certo ponto, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos foi considerada o padrão ouro em segurança de drogas. Mas esse já não é o caso com as drogas psicotrópicas, pois os psiquiatras e empresas farmacêuticas praticamente se apoderaram do processo de aprovação. Os painéis consultivos da FDA que recomendam a aprovação de psicotrópicos há muito que foram preenchidos por psiquiatras com laços financeiros a empresas farmacêuticas. Um estudo mostrou que 92% das reuniões consultivas da FDA na última década incluíram pelo menos um membro com conflito de interesses. Em resposta à acusação de conflito de interesses, a FDA diz que eles têm tentado encontrar peritos em saúde mental sem laços com a indústria farmacêutica, mas não conseguem encontrar nenhum. Para resolver isto, eles emitem renúncias em que um psiquiatra é autorizado a fazer parte de um painel consultivo sobre psicotrópicos, apesar de ter um conflito de interesses de até $50 mil por ano com empresas farmacêuticas. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive, and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants: Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. A rotação entre o governo, a academia e a indústria farmacêutica é um dos segredos mais mal guardados da psiquiatria. It's revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Exemplo, Daniel Troy, antigo membro de grupo de pressão de uma empresa farmacêutica que foi contratado como advogado-geral para a FDA, onde ele apresentou peças forenses a favor de empresas farmacêuticas e contra vítimas de drogas. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Depois de deixar a FDA, Daniel Troy regressou à indústria farmacêutica, onde agora é o vice-presidente superior e advogado-geral para o gigante farmacêutico GlaxoSmithKline. É nesta atmosfera que os psiquiatras na FDA concedem aos fabricantes de drogas a aprovação para vender psicotrópicos. Mas os ensaios clínicos não devem acabar aqui. Ainda falta uma etapa final do teste. A fase 4. A fase 4 requer que as empresas farmacêuticas registrem os efeitos secundários adversos que irão indubitavelmente ocorrer no público em geral, muito para além das pequenas amostras da fase 3. O mero número de efeitos secundários que surgirão nesta fase levou um grupo de defesa a avisar que a maior parte dos problemas de segurança das drogas não aparecerá até que a droga tenha estado no mercado durante pelo menos 7 anos.
The meds are not tested long-term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly. Em vez de cumprirem uma função de segurança como vigilância pós-marketing, os ensaios clínicos da fase 4 estão agora a ser redefinidos como pesquisa pós-marketing e reformulados como um meio de testar psicotrópicos para perturbações mentais adicionais. Considero o Zoloft, aprovado pela FDA em 1991 para tratar a depressão acentuada. Desde então, este também foi aprovado para tratar o distúrbio obsessivo-compulsivo, perturbação de stress pós-traumático, transtorno disfórico pré-menstrual, distúrbio de pânico e distúrbio de ansiedade social. Em 2005, o último ano antes de ter perdido a sua patente, o Zoloft rendeu 3,3 mil milhões de dólares. E tal como acontece com outros psicotrópicos, muito desse dinheiro é lucro puro. O fabrico de uma centena de comprimidos de Xanax, por exemplo, custa apenas 2,5 cêntimos, mas o preço de retalho é, em média, 136,79 dólares, um lucro de mais de 500.000%. É por esta razão que as empresas farmacêuticas desfrutam de margens de lucro de cerca de 16%, o triplo da norma da maioria dos negócios. Em 2006, os diretores gerais das 10 principais empresas farmacêuticas receberam uma média de 18 milhões de dólares por ano, quase 400 vezes o rendimento da família média americana. Os investidores também adoram as empresas farmacêuticas que produzem psicotrópicos, uma vez que os psiquiatras nunca as receitam para curar problemas mentais, mas para os gerir, frequentemente durante uma vida inteira. E os clientes vitalícios têm um grande impacto nos resultados financeiros. Como o analista da Bolsa comentou, o primeiro desastre é se matarem as pessoas, o segundo desastre é se as curarem. As ações das empresas farmacêuticas têm sido um dos vencedores mais constantes da Wall Street e são amplamente consideradas um dos investimentos mais lucrativos que se poderiam fazer. Em 2002, o total de lucros das 10 maiores empresas farmacêuticas na revista Fortune 500 excedeu os lucros combinados de outros 490 negócios. E uma baixa nos valores das ações farmacêuticas constituiria perdas importantes para investidores em todo o mundo, e os investimentos têm de ser protegidos. Com tanto dinheiro em jogo, é de admirar que nunca se diga aos acionistas a verdade sobre as drogas em que eles estão a investir. Eles não sabem que a aprovação da FDA não garante a segurança da droga e que os ensaios clínicos que justificam essa aprovação são frequentemente baseados em falsidades e logros. Mas uma vez que a droga esteja aprovada, o próximo desafio é: como é que se convence os médicos que passam as receitas de que estas drogas são realmente seguras, eficazes e têm poucos efeitos secundários, quando os ensaios da própria empresa farmacêutica provam que este não é o caso? Como substâncias psicoativas poderosas, as drogas psicotrópicas estão disponíveis apenas através da receita de um médico. Então, como é que os psiquiatras e companhias farmacêuticas foram bem-sucedidos em convencer milhões de médicos a receitar centenas de milhões de pessoas? As companhias farmacêuticas estão ansiosas por pôr os seus produtos no mercado assim que possível. Isto é, afinal, um negócio e cada dia pode valer milhões. Para assegurar o público e os médicos gerais que os seus psicotrópicos pouco testados são seguros, as companhias não se poupam a gastos para pôr os psiquiatras por detrás deles e os psiquiatras ficam felizes por receber o dinheiro. It's really quite an interesting marriage that the drug companies have with the medical profession, and psychiatry primarily is a strong arm of them. Esta relação nasce na escola médica. You go to medical school and you learn that drugs are the answer. And then you go into residency and you're told about this whole armamentarium of psychotropic drugs, and if somebody's bipolar, you use this whole group of drugs. If someone's depressed, you use these drugs, and so on. And that is the Bible. And when you're a believer, as psychiatrists are, in the Bible of psychiatry, or in that box called psychiatry, you're not likely to stray unless you begin to think for yourself.
E uma vez fora da escola médica, muitos desses psiquiatras crentes são recrutados por companhias farmacêuticas e treinados como oradores. They know then who are the psychiatrists who are most easily influenced, and they can then invest in those doctors, take those doctors to whatever fancy resort to be educated about the latest, newest med, and those people then become the experts. They go and give the talks at the medical dinners, at the fancy restaurants, or at the drug-sponsored symposia at the American Psychiatric Association. They become the teachers in the residency training programs. Uma vez que esses líderes de opinião tenham vendido aos psiquiatras nas suas áreas, eles então passam para médicos de clínica geral para os convencer a receitar drogas psicotrópicas. So you have the psychiatrists coming in now and teaching at an OBGYN convention where they'll give papers there, or they'll do, designed to address GPs and teach the GPs how to look for and diagnose these diseases and these illnesses. And again, the psychiatrist they're the ones who are going to know. Like in the medical profession, most of the doctors will say, well, these guys are the specialists in the field. I'm going to listen to how they want me to do this so that I can do it in my own practice, and they'll follow that lead and that influence, all funded by the drug companies. A formação dos médicos começa em conferências médicas como estas, onde a educação médica contínua mandatória pelo governo, ou cursos de CME, são ensinados. I'm required once a year to have so many units of postgraduate training, and so I have to go to get my hours by approved training centers that the state recognizes, and those approved training centers are run by the drug companies. Mas longe de serem educacionais, estas conferências são frequentemente produzidas por firmas de educação médica contratadas por companhias farmacêuticas, e os seus seminários são normalmente conduzidos por psiquiatras pagos por companhias de drogas, que podem pagar mais de $2.500 por uma simples conferência. Most of the continual medical education conferences and courses are sponsored by pharmaceutical companies, and so I can guarantee you they're not going to have doctors talking about the risks of using their medications. O propósito destas conferências é claro. Como um dos materiais de educação médica da companhia diz, seja qual for a combinação de audiências que precisam de motivar para exercer o máximo de influência no mercado, podemos ajudar-vos a identificá-las, a alcançá-las e influenciar o seu comportamento. Como estratégia de mercado, a CME funciona. Num estudo, as taxas de receitas de médicos seguindo conferências médicas de educação subiram 87% para uma droga e 272% para outra. Não é de admirar que a indústria farmacêutica agora gaste $1.000 milhões em 371.000 desses eventos em cada ano. And as long as they're making money, they're going to do everything they can to subsidize medical education, medical journals, postgraduate medical education, including the educating of psychiatrists, to use as many drugs as possible. E os psiquiatras pagos para dar estas palestras saem-se muito bem. Como, por exemplo, o Dr. Charles Nemiroff, da Universidade de Emory. Com laços financeiros profundos com quase 2 dúzias de companhias, o Dr. Nemiroff recebeu $2,8 milhões em dinheiro farmacêutico desde 2000 a 2007. Quando foi revelado que ele violou uma lei federal ao não declarar $1,2 milhões deste dinheiro para a sua universidade, ele demitiu-se como presidente do Departamento de Psiquiatria da Emory. Mas o Dr. Nemiroff não parou nos discursos e aparições pessoais. Também foi denunciado por ter laços financeiros a uma empresa de cujo aparelho médico ele fez uma crítica favorável numa revista psiquiátrica que ele mesmo editava. Numa outra ocasião, ele contratou 14 colegas da Universidade de Emory para escrever artigos para um suplemento de um jornal médico celebrando o 5º aniversário da introdução do antidepressivo Effexor. O jornal de Nemiroff é um exemplo de um grande problema. Num caso notável, o New England Journal of Medicine imprimiu um artigo cujos autores tinham tantos laços financeiros a companhias de drogas que, devido a limitações de espaço, o jornal foi forçado a listá-lo no seu website. Imprimidos, estes conflitos financeiros cobriam 3 páginas datilografadas sem espaço entre linhas. Mas vai ainda mais longe. Em muitas ocasiões,
Jornais respeitáveis foram enganados em publicar estudos escritos por escritores fantasmas das companhias farmacêuticas, mas falsamente creditados como psiquiatras proeminentes, que são pagos até $20.000 para pôr os seus nomes nisso. The pharmaceutical industry has set up companies that are educational companies, and they create papers subpoenaed evidence has found these papers where on the top it'll say author ? i.e. they haven't yet decided who to invite to be the author of this scientific paper. A escrita fantasma é muito comum, tanto como 50% dos artigos de pesquisa psiquiátrica publicados são escritos por escritores fantasmas. Às vezes o psiquiatra pago pôs o seu nome no artigo e nem sequer olhou para ele. Tomem, por exemplo, o psiquiatra Dr. David Danner, que apoiou o Paxil como autor-líder num estudo publicado em 1995 no Journal of European Neuropsychopharmacology, só para admitir mais tarde que ele nunca reviu nenhum dos dados do estudo atual, mas assinou nos sumários em vez disso. Mesmo o oficial superior da FDA para a revisão dos testes clínicos de drogas psicotrópicas, o psiquiatra Dr. Thomas Loughran, assinou repetidamente o seu nome em artigos escritos por escritores fantasmas de companhias de drogas que promovem o uso de antidepressivos e antipsicóticos, psicotrópicos agora rotulados pela própria FDA, como tendo altos riscos de comportamento suicida e morte prematura. Para além da sua influência considerável sobre os fazedores de políticas da FDA, as companhias de drogas exercem um controle extenso sobre os jornais psiquiátricos por meio de orçamentos substanciais de publicidade. Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for, and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads, the journals would dwindle away. Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university, this research being done by these, highly revered, very well-respected leaders in my industry. If I can't trust them, it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. This is doctor to doctor. I'm listening to the big guy. And, they've taken over that process. The scientific literature now, you just can't trust it. Hoje, entre 2/3 e 3/4 de todos os testes clínicos publicados em grandes jornais são financiados por empresas farmacêuticas. E para influenciar os receitadores ainda mais eficazmente, as companhias farmacêuticas darão tanto como $1 milhão a jornais para artigos de testes favoráveis que eles podem depois usar como ferramentas objetivas de marketing. Mas o financiamento farmacêutico da psiquiatria vai para além disto. Após anos de pressão finalmente forçarem uma promessa recente para mudar, a Conferência Nacional da APA foi amplamente subscrita por companhias farmacêuticas, assim como os seus esforços de lobbies no governo. Mas os velhos hábitos são duros de morrer. Na recente convenção da APA, as companhias farmacêuticas estiveram lá a distribuir comida e a dar aos psiquiatras conferências promocionais chamadas teatros de produto. And they get the vast majority of their funding for their associations, for their meetings, for everything from the pharmaceutical industry. So promoting pharmaceuticals is basically the only options that they have. Com os psiquiatras já entusiasticamente a espalhar a doutrina farmacêutica para o resto do campo médico, as companhias farmacêuticas também atacaram médicos prescritores de outro flanco, usando exércitos de delegados de propaganda médica. We always did a full frontal assault. So we always came in, our product's the best. Our product's the best, our product's the best. Are you going to write it? Are you going to write it? Are you going to write scripts? This was kind of our mentality. My job and my pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. So if I wasn't moving enough prescriptions, if I wasn't moving enough pills through my territory, I was at risk of being fired, and on a lesser level, I wasn't making the bonus money. The bottom line for you was, it was a business, you got paid, and you had to get as many prescriptions as you needed that doctor to write, and you did it however you could. Uma maneira de conseguir pessoas para tomar medicamentos farmacêuticos é através de amostras gratuitas. Estas não são oferecidas por fabricantes de drogas psicotrópicas por caridade. Eles tencionam levar os pacientes a um regime de drogas do qual eles não possam sair.
samples sitting on a shelf encourages a doctor to give that drug away and then to write an accompanying prescription for that, which will be later filled at the pharmacy. And that's what doctors wanted, to be able to not only have the samples, but give them to their friends, their family, lots to the patients, because they know if they gave the samples, you had a higher incidence of being able to prescribe. The doctors would prescribe your product. You're getting the physician comfortable with the drug, and you're getting the consumer comfortable with the drug. So let's say when the trial's over and the free drug's gone for the trial, what's the doctor going to do? Is he going to write a prescription of another product? Not if the patient's doing fine. You never want to rock the boat. The industry and the companies fully understand that if you can get those drug samples into a doctor's hand, you're going to be able to get prescriptions out of that doctor. They're actually a very effective marketing tool, and there's quite a large percentage of the marketing budget that goes into the distribution of samples.